Bom dia a todas, e agora eu posso dizer só todas e não todos, então os todos são o Guilherme e o pessoal do IBCCRIM. Vamos começar o nosso debate. Também dar um bom dia ao pessoal que está assistindo pelo Zoom, pela internet, que é bastante gente. Estou muito feliz de estar aqui no IBCCRIM lançando, né, esse debate marco o lançamento desse número 3 da revista Platô. Na verdade, já teve um lançamento no Rio de Janeiro, num evento sobre os 30 anos da redução de danos do Brasil, mas esse é o lançamento em São Paulo, e demorou um pouquinho esse número. Não é fácil fazer uma revista que tenta ter esse lugar de qualificar o debate público, trazer um debate científico e, ao mesmo tempo, ser uma revista criada no bojo de uma rede de movimentos sociais, que é a Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Mas é uma alegria grande de poder lançar esse número 3, eu continuo editando a revista. Eu quero fazer um agradecimento especial desse número, que já está disponível para quem estiver assistindo em casa, já está lá no site da plataforma, e para o público aqui vai receber o seu exemplar físico. É um agradecimento a todos os autores. A Débora representa, na pessoa da Débora, que é autora, junto com o Luiz Fernando Toffoli, de um artigo aqui. Agradecer também a toda a arte e a capa feita pela Carol Goldfreud, da Pirô de Imagens, né? As capas da Platô já estão ficando famosas. Eu escuto muitos elogios pela capa, eu escuto também dos artigos, mas escuto muitos elogios, né? Uma capa, essa aqui é bastante forte. E ao Centro de Convivência Edley, que esses cachimbos que estão aqui são do acervo, né? Recolhido pelo Edley ao longo de décadas de atuação no centro de São Paulo, e esses cachimbos super interessantes aqui da produções manuais dos usuários do centro foram cedidos pelo Edley. Quero também já agradecer ao Guilherme, Dr. Guilherme Messas, professor, não vou ler aqui os dados, professor da Santa Casa, tem uma longa trajetória no estudo do uso de álcool e outras drogas, e mais recentemente, quero frisar, o Guilherme tem uma iniciativa muito interessante, que eu estou participando um pouco à distância, mas muito interessante, que é o Comitê de Regulação do Álcool, que é uma tentativa de produzir exatamente consensos em torno da política de regulação do álcool no Brasil. Acho que a gente pode debater mais isso aqui, fazer considerações sobre isso. Então, muito obrigado, Guilherme. Obrigado a Débora. Também temos 2 psiquiatras hoje, também psiquiatra, doutoranda na Unicamp, pesquisadora do LEIPS, do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos da Unicamp, e que tem um artigo... Oi? A verdade, do CONED, por isso que é bom olhar atual conselheira do Conselho Estadual de Drogas, o CONED, né? Teríamos também mais um convidado aqui na mesa, que não pôde estar, o Pablo Kurlander, que por razões de incompatibilidades institucionais, ele é o gestor-geral da FEBRACT, da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, e por uma questão aí de alguns problemas institucionais, o Pablo preferiu não participar do debate. Eu pensei numa dinâmica mais solta, uma fala inicial mais breve dos nossos convidados e depois uma discussão sobre consenso. Eu queria só dar um pontapé aqui inicial. Eu estou tentando achar, eu deixei guardado as minhas anotações aqui e preciso achá-las. Achei. Queria dar um pontapé inicial, dizendo por que desse debate tratar de consensos. A Platô, esse número da Platô, trata de 3 temas bem diferentes. A regulação do uso medicinal de cannabis ou maconha, feita por pesquisadores uruguaios,
que estão discutindo agora no Uruguai o uso medicinal. Você vê que coisa curiosa, né? O Uruguai já tem uma legislação sobre o uso não médico de cannabis, ela está ainda se construindo, mas enfim, ela já existe há 5 anos, mas ainda ela não há clareza do uso medicinal de cannabis e derivados. E esse artigo que está aqui na Platô é fazendo um panorama internacional a partir de 5 países de como se dá a regulação nesses países e levantando a melhor forma de, com isso, proteger a saúde pública. Proteger tanto no nível da não, vou chamar de banalização do uso da cannabis, do uso medicinal da cannabis, quanto proteger no sentido de garantir acesso de fato a quem precisa da maconha ou da cannabis para uso terapêutico. O outro artigo é sobre o que seria o avanço de práticas institucionalizantes ou manicomiais, tirando aí eufemismos, na política brasileira nos últimos 20 anos. São 3 autoras do Rio de Janeiro, da Fundação Oswaldo Cruz, e elas têm uma visão bastante negativa dos movimentos recentes na política de saúde mental, especialmente de drogas, e elas acham que a conclusão do artigo é de que há um retorno às práticas que seriam manicomiais. Eu diria, sem ter dúvidas, que é o artigo mais polêmico deste número, o artigo que se coloca politicamente de maneira mais incisiva. E, por fim, o artigo da Débora, com o Luiz Fernando Toffoli, onde eles fazem uma análise bastante precisa e muito competente sobre o que se tem de evidências a respeito da criminalização do uso de drogas. Eles não estão debatendo a regulação do uso de drogas ilícitas, eles estão debatendo se criminalizar o porte para uso, e, portanto, o usuário, quais são os impactos em nível de saúde pública. Vou adiantar que assim, a conclusão é de que não criminalizar o usuário não traz impactos negativos em saúde pública, pelo contrário, traz até alguns impactos positivos pelas experiências internacionais, mas tem uma ressalva muito interessante, que fazer isso apenas com a maconha já há algumas indicações de que isso é negativo. Quer dizer, e por que isso é relevante? Porque o STF, um dos caminhos que o STF tem apontado é a descriminalização apenas do uso da maconha e não de outras drogas. Eu não sou advogado, mas sendo aqui o mais próximo do BCCRIM e atuando junto com advogados nessa questão, já posso dizer que, além de uma aberração jurídica, porque o que está em discussão é a lei de drogas, é algo que, depois a Débora pode falar, é algo bastante excludente do ponto de vista social. E é isso que eu já coloco no pontapé inicial. A produção de consenso em drogas, eu gosto, e eu e o Guilherme, ainda que possamos discordar em alguns pontos, a gente tem se esforçado nas suas áreas, com seus grupos, para tentar encontrar consensos mínimos em política de drogas, porque esses consensos podem ajudar a tirar uma sensação muito ruim, que é de uma certa paralisia do debate. No entanto, eu também quero deixar claro que eu não tenho, que afinal sou um cientista social, eu não tenho nenhuma ilusão ingênua de que o debate de política de drogas vai se fazer a partir de uma equação ou a partir de uma inteligência artificial que vai somar evidências científicas e vai indicar esta é a política a ser seguida. Não apenas porque está cada vez mais claro que cada país tem que encontrar normativas específicas, mas não só por isso, talvez até em alguns países cada província tem que encontrar, como o Canadá, né, onde a regulação da maconha se dá com diferenças entre os estados, mas porque é algo que eu repito e até acho que canso quando repito em qualquer debate que eu participo. O debate sobre política de drogas é um debate político. Ele envolve diferenças políticas, inclusive assimétricas do ponto de vista de poder, né, de quem fala, quem pode falar, quem tem apelo e quem consegue mensurar e estimar danos relacionados à política de drogas diversos. Então, acho que ontem nós tivemos um episódio, quer dizer, de sábado para domingo, nós tivemos um episódio que, por mais que não seja diretamente relacionado à política de drogas, é um episódio que mostra a assimetria da distribuição dos danos das políticas de drogas, que foi essa massacre, né? Porque são 9 mortos, 9 jovens, um de 14 anos,
outro de 16 e outros um pouco mais velhos, em Paraisópolis. Não é uma questão apenas de política de drogas, mas é bom que a gente considere, e aí essa já é a primeira provocação antes das primeiras falas, que qualquer política que a gente desenhar com evidências no Brasil vai ter que lidar com esta polícia militar, com esta polícia civil. Os meus amigos que estudam segurança, né, muitas vezes discutem a polícia e não discutem a política de drogas. Aí eles falam, não, temos que reformar a polícia dessa forma. E isso tem que ser feita, essa discussão. Mas aí eu tenho que lembrá-los, mas nós temos uma política de drogas que vocês têm que pensar quando pensam em reforma da polícia. A mesma coisa serve para quem discute política de drogas. É com esta polícia militar que nós vamos ter que lidar e discutir esses temas de consenso em política de drogas. Então, essa concepção não ingênua de que os consensos serão produzidos em equações científicas, mas, ao mesmo tempo, estamos numa fase anticientífica. Estamos numa fase de negação de dados, negação explícita de dados, negação de pesquisa. Quer dizer, as pessoas não discutem o problema metodológico da pesquisa, discutem o que seria o posicionamento ideológico a priori de quem produziu. Então, a Platô quer reforçar a qualificação do debate por meio de dados científicos, sem a ingenuidade de achar que se esgota na ciência esse debate. Então, dito já bastante, vou passar a primeira palavra para o Guilherme, fazer as suas primeiras considerações, depois a gente passa a Débora e depois a gente discute um pouco mais, e agradeço mais uma vez a sua presença aqui hoje, Guilherme. Obrigado. Alô. Obrigado, Maurício. Grato pelo seu convite. Bom dia, Débora. Todos estão assistindo virtualmente. Parabéns pela revista Platô, acho que é uma revista jovem, vigorosa, e que, aos poucos, tem ampliado seu espaço na sociedade. Ela, como tudo que é jovem, começa pela capa e gradualmente vai mostrando o seu conteúdo. Então, eu espero que, como um ser humano que amadurece bem, a revista Platô, aos poucos, vai permitir que as pessoas conheçam a sua beleza interna. Os olhos são vistosos, exatamente, eles são vermelhos, assim, com fotos bonitas, e você nunca sabe o que tem dentro. A Platô é um jovem que já nasce com a densidade da maturidade. Eu agradeço a iniciativa do IBCCRIM também de fazer esse debate. Conheço o Maurício faz tempo e fico muito satisfeito por ter sido convidado por um debate, por uma conversa sobre consenso. A gente vem trabalhando, de certa maneira, para construir consensos em diversas áreas na política de drogas. Então, um bom começo é dizer se faz sentido o consenso. Para que consenso? A gente não é uma câmara de arbitragem, a gente não é um representante religioso que está ali dado para manter algum laço indissolúvel. O consenso parte, pelo menos da minha parte, da ideia de que a população ganhe com o consenso. E a população ganha com o consenso porque ele, nas políticas de drogas, permite que haja, de alguma maneira, a fusão de iniciativas que só no regime de fusão conseguem contemplar as necessidades populacionais. Dissensos, fraturas, discordâncias, que são parte do jogo político de uma sociedade, ocorrem necessariamente na política, mas do ponto de vista dos interesses da população, eles acabam dividindo forças, dividindo orçamentos e dividindo, portanto, resultados. Eles acabam trabalhando, subtraindo numa soma que, se não é zero, fica perto disso, e impede, que é o principal de tudo, e é o motivo principal porque eu penso em trabalhar em consensos, que as políticas brasileiras assumam a dimensão de política de Estado. As discussões sobre drogas são complexas, sempre vão ser, mas elas acontecem num país que é o Brasil, em que as políticas de saúde, de segurança, raramente são de Estado. Um pouco da América Latina ainda, a ideia de que cada detentor do poder muda políticas que são centrais
para a sociedade, que vão além da decisão de quem vai operar ou da decisão da alternância do jogo político. Buscar que no país tenha políticas de Estado é fundamental. Então, independentemente das minhas opiniões pessoais sobre o que acontece nessas transições de políticas no Brasil, a minha principal crítica, e isso eu faço antes de que tivesse acontecido a eleição nos níveis como teve aqui, é que a gente tem que pugnar por uma política de Estado. Uma política de Estado não pode se romper a qualquer momento, porque alas se digladiam. Não pode desfazer políticas consolidadas de Estado. Na área de saúde, a área que eu represento aqui, sequer existe políticas de Estado nessa área. A gente faz uma batalha sobre uma terra que não se pode dizer que seja arrasada, porque é uma terra que sequer nasceu. E aí o resultado líquido disso, a gente olhar historicamente, é que nada acontece. Fica um braço de ferro que 6, 8 anos puxa para um lado, 4 anos puxa para o outro lado, e nada acontece. Então, o debate, uma conversa dessa natureza, um debate aqui, ele tem que ser sempre pensado em termos de política. E a gente tem que ser um pouco mais complexo. O assunto complexo exige algumas respostas que são complexas. Claro que o cara, quando vai fazer política lá na frente, tem que fazer um vídeo de 1 minuto, ele apresenta o tema para a população de uma maneira simples. Às vezes, inclusive, mais do que simples, mentirosa. Mas, na hora que você vai debater uma política pública, o que é complexo tem que ser visto de maneira complexa. A primeira leitura que eu faço aqui, o Brasil tem que brigar, nós todos, dos lados todos que estão digladiando, para que exista uma política de Estado. E uma política de Estado no campo de álcool e drogas muito dificilmente vai conseguir escapar de fazer alguma costura entre as abstinências, só na área de saúde e as reduções de danos. Não vai existir. A vontade de hegemonia, de supremacia, de vencer o outro, é bonito para bater palma, é bonito para dar like em Instagrams, até para fazer passeata, coisas que têm sentido político numa sociedade, evidentemente, mas não vai levar a nada. Então, o lugar de onde eu falo é um lugar que prega o consenso, porque o consenso permite que se faça no país aquilo que, mais ou menos em todo o mundo ocidental, vem servindo, melhor ou pior, para oferecer uma política de Estado para as populações. Agora, o consenso, por natureza, é mais difícil que o dissenso. Um motivo psicológico, eu não posso falar aqui como psiquiatra, mas eu não vou aguentar 30 segundos, é muito mais fácil odiar o outro do que fazer uma combinação com o outro. E odiar é um afeto, é um sentimento mais simples, você só enxerga os defeitos dos outros. Quando a gente sai disso e busca um consenso, você vê 30% tem defeito, 20% é vantagem, outra parte você não sabe se é vantagem ou desvantagem. Exige um pouco mais de esforço mental de quem está conversando. E eu acredito que a gente tem que exigir esse esforço um pouco maior dos jogadores que estão fazendo política pública, dos líderes políticos. Os líderes políticos têm que ser chamados à responsabilidade toda vez que eles simplificam o discurso. Eles são culpados de simplificar discursos, principalmente disso. Consenso é mais difícil de fazer, consenso é possível, consenso é de interesse da população brasileira, porque oferece saídas que sejam mais duradouras e mais, no limite, eficazes. O que eu quero falar aqui na minha apresentação de abertura é que, numa estratégia aqui, onde a gente está conversando, pessoas que querem ouvir a respeito do possível consenso, a gente não está fazendo aqui uma assembleia deliberativa que sai lá fora e vai dizer são essas teses que a gente vai defender. Até podemos chegar nisso, mas não é isso. Nesse nível que a gente está conversando aqui, pensar em consenso é pensar que interesses se apresentam e tentam ser hegemônico em relação ao outro. Sim. E, no mínimo, na discussão de saúde pública, tem uma discussão dos interesses da saúde, discussão dos interesses da segurança pública e discussão dos interesses, se me permite, da cultura, dos que criam interesses culturais. Valorizações de certos temas que organizam pessoas para viver em torno dela. Estou pensando em ativistas de uso de substâncias, por exemplo. No mínimo, o Barateando tem esses 3 interesses. O que eu quero fazer aqui
no papel de médico que eu estou, no papel de um dos representantes da saúde aqui, purificar o assunto e olhar só do lado da saúde. Vamos dizer assim, se o mundo fosse só da saúde, o melhor jeito de pensar a política de drogas seria esse, para que, a partir daí, a gente possa discutir com as outras visões de mundo o que precisa ser cortado, diminuído, composto, para que se chegue a alguma discussão. Uma boa parte das discussões acontecem porque as pessoas não apresentam com clareza a perspectiva que defendem. Elas apresentam só uma parte da perspectiva do que defendem. E as perspectivas que defendem, elas têm limitações. As da saúde, por exemplo. Vamos lá. Para a saúde pública, nenhuma legalização de droga é interessante. Nenhuma. Inclusive de álcool, inclusive de tabaco. Para a saúde pública, é muito fácil fazer um consenso. A saúde pública não vale a pena legalizar. Se você legaliza, as pessoas têm mais acesso. Se elas têm mais acesso, elas usam mais. Então, a divisão entre álcool, tabaco e qualquer outra substância, do ponto de vista de proteger a população de saúde pública, é irrelevante. Saúde pública não pode concordar com legalização. Por conta disso, alguém da saúde pública defende um banimento total de substâncias? Atualmente no mundo não. Já aconteceu em país árabe, no país muçulmano acontece, mas a gente não consegue propor isso. A gente tem que propor olhar o que acontece dentro da área da saúde e ver o que é possível na cultura brasileira. O que é possível se fazer em termos de proteção de saúde, já que não dá para impedir completamente? O segundo passo possível disso é a chamada regulação. Pensando só em saúde. Regular em saúde significa que o acesso a usar alguma coisa seja o mais controlado possível. Então, regular é um acordo que a sociedade faz e que usa o Estado, ou não usa o Estado, usa os controles internos da sociedade para colocar limites nas coisas. Essa ideia de regulação, ela não precisa ser discutida em termos de dimensão do Estado na sociedade ou interferência do Estado na sociedade. Ela pode ser discutida, mas ela não precisa ser discutida. É só a gente pensar que se alguém pensa aqui em diminuir 5 quilos do peso, ela vai fazer uma regulação dentro da própria casa. Vai tirar o bolo de chocolate, o chocolate puro, uma bebida alcoólica, todas essas coisas que favorecem que é só esticar a mão e conseguir comer. Isso é regulação. Regulação é um fenômeno que é muito simples, muito democrático e muito combinado, pactuado entre as pessoas que trabalham nisso. Então, a saúde brasileira trabalha, gente, com uma tradição de regulação largamente insuficiente. Nós, brasileiros, não usamos esse instrumento regulatório. Estou falando de droga lícita. Estou falando que em álcool a gente tem um instrumento regulatório, que é a chamada lei seca. O nome já não é bom, porque as leis regulatórias são sempre desagradáveis e antipáticas. Sempre falo para os meus pacientes, o que eu tenho a te oferecer é pior do que você tem. Eu só tenho coisas ruins para te oferecer. É mais ou menos no estilo Winston Churchill, assim. Quando você vai regular alguma coisa, você tem a oferecer sangue, suor e lágrimas. Essa discussão eu não vejo acontecer no Brasil. Não vejo. A gente tem a regulação de beber e dirigir, que funciona bem aqui, mal ali, mas historicamente, que é onde vale a pena olhar, está valendo a pena para o Brasil. Diminuiu o número de mortes, e no Rio de Janeiro mais ainda. A gente conseguiu fazer com que o número de pessoas que bebam e dirijam seja, ao longo das décadas, menor. A gente conseguiu fazer com que as pessoas coloquem cinto de segurança. O de trás não está funcionando muito, mas a gente conseguiu fazer com que eles façam isso. A gente conseguiu fazer com multas que dentro da cidade não se ande muito rápido, e a gente conseguiu fazer com que se diminua a quantidade de pessoas que bebam. Essa ideia de regulação é a principal ideia que pode organizar o apoio da saúde pública para o uso de qualquer substância. Só que regular significa discutir, convencer, desconvencer mecanismos de controle.
mecanismos de limitação. Só como detalhe aqui, e um pouco para ver os temas que são mais provocativos, as legalizações de maconha americana foram implantadas em cima de regimes de regulação de álcool. A canadense também. A ideia era, a gente vai liberar porque nossos países fumam muito. Isso tem um custo de segurança, eu estou falando ficticiamente só como alguém da saúde, tem um custo de segurança, então nós vamos ter interesse industrial, vamos tentar regular. Então vamos colocar em cima, vamos decalcar, vamos copiar o que a gente tem até agora de álcool. É importante que a gente saiba que o Brasil não pode fazer isso. A gente não tem nenhum regime de regulação no qual inspirar uma legalização de droga nova. Não tem. Por causa disso, é para defender proíbe tudo e bate em todo mundo? Jamais. Eu sou alguém que não defende isso. Mas eu acho que esse assunto não apareceu. Qual é a proposta, além do meu artigo na Revista Brasileira de Psiquiatria, para uma liberação, para legalização de cannabis do ponto de vista de saúde pública responsável que está sendo discutida no Brasil? Eu quero ouvir na discussão depois. Nenhuma. Enquanto for discutido dessa maneira, sem um modelo que proteja a saúde, as discussões vão favorecer o medo. Porque é verdade que uma parcela da população sofre com o uso de drogas quaisquer, lícitas e ilícitas. Se a gente não oferecer um modelo de regulação, a gente está, querendo ou não querendo, oferecendo um modelo de medo para quem prefere construir o país em cima do medo. É uma tese estrambólica minha? Não, é só olhar a realidade brasileira. Eu estou, na verdade, sem criatividade. Eu estou analisando os últimos 2 anos das políticas de drogas brasileiras. Estou fazendo só isso. Estou ousando dizer que justamente a gente vem discutindo algo, a gente vem propondo mobilizações sem ter nenhum modelo que proteja a saúde. A gente não defende modelos de proteção da saúde. Ponto aqui. Vamos saltar agora, ainda dentro da saúde, a ideia medicinal de uma substância. Dentro da saúde. Colocar em perspectiva histórica ajuda. A saúde começou a regular o uso de uma substância nova depois do acidente nos anos 60 com a talidomida nos Estados Unidos. A talidomida era um remédio despretensioso, legal, as pessoas usaram e começou a estourar uma epidemia lá nos Estados Unidos, mas em outros países também, de má formação fetal. Os filhos da talidomida estão vivos por aí no mundo. É nesse momento, final dos 60, começo dos 70, nos Estados Unidos com uma história de regulação nesse sentido melhor que a nossa, mas ainda não tão intensa, nem regulação em mercado financeiro, em outros lugares, que se começa a pensar como a gente protegeria a população. Já deu. Eu estou acabando mesmo. Eu não gosto de estourar muito tempo, não. Como protege a população de que haja uma substância qualquer, uma droga, que tenha lesão no médio prazo. Isso que tem que se pensar em termos de regulação. É a Anvisa brasileira. É a Anvisa brasileira. Por conta disso, não se deve liberar drogas novas? Não, tem que liberar. Senão é conservadorismo obscurantista medieval. Tem que liberar. Mas tem que se conversar qual é o grau de garantia que se dá para a população. Isso acontece para os produtos medicinais, para os efeitos medicinais da cannabis? No meu entendimento, não. Tem uma discussão com os meus colegas que vale a pena. Mas no meu entendimento eu não vejo ainda. Por causa disso, não é para mexer no regime de cannabis como ação médica? É para mexer. Mas assim, são 2 exemplos que eu dou nos quais a proteção sanitária da população está sendo está sendo passada ao largo. Para terminar, os americanos fizeram isso. Eu vi acontecer isso quando apareceram os produtos opiáceos. Os filhos dos opiáceos, anos 90, assim, se falava que tinha medo de que pudesse acontecer. Os opiáceos foram regulados, industrializados no mercado americano e, apesar disso, Maurício sabe, em 20 anos eles fizeram
60 mil mortes nos Estados Unidos, a despeito de uma regulação industrializada. O modelo dos opiáceos, inclusive, começa a se voltar contra a indústria, sendo processado. Mas a gente tem esse modelo recente americano, em que a população ficou desprotegida ano. Tanto que o Donald Trump, que não é o campeão da regulação estatal, bem que a gente também não é campeão da regulação estatal e limitamos os juros. É um país interessante, né? Mas essa é outra história. Não é, porque perderam o controle, justamente, de uma substância com uso eficaz. Não é que não funciona o Oxycontin americano, com uso eficaz. Eu concluo dizendo que, olhando pela saúde, é importante que a gente discuta que a proteção em relação à saúde da população não está sendo discutida, no meu modo de pensar, para que se possa mexer, do ponto de vista da saúde, nos regimes regulatórios brasileiros atuais. Obrigado. Passar imediatamente, então, para a Débora. Obrigado, Guilherme. Depois a gente tem bastante coisa para discutir. Obrigada, Maurício. Obrigada, gente. Queria agradecer imensamente a Platô por trazer para o Brasil um debate específico sobre políticas de drogas numa revista com a edição, a curadoria do Maurício, que é uma figura reconhecidamente muito rigorosa e metódica para tratar do assunto. Falar isso ao lado do Guilherme. Quero agradecer aqui, na pessoa do Guilherme, a mesa. Né? Eu espero que isso seja visível. Eu sou de outra geração no debate de política sobre drogas. Né? Então, eu li muito, tanto o Guilherme como o Maurício, para produzir o que eu venho produzindo. E se eu tenho podido acrescentar uma gota de originalidade a esse debate, eu já estava em cima do que eles vieram acumulando durante esse processo. Né? Assim, eu cito publicação do Maurício da década de 2000. Quando foi seu doutorado? 2000. Tem publicação sua que eu uso, por exemplo, de 2008, de 10 anos atrás, que eu estou citando e validando hoje. E, bom, são pessoas que eu li, foi de quem eu adquiri muito para estar trazendo o debate da forma como eu venho trazendo hoje, então agradeço muito a presença deles. Parto do que eles já produziram para debater o tema. Queria agradecer aqui ao IBCCRIM, porque a minha linha específica de pesquisa na interface saúde e justiça, especificamente em relação à tomada de decisão judicial em matéria de política sobre drogas, então eu precisei de muita gente do campo jurídico para me instrumentalizar tecnicamente. Né? Então, tive contato com diversos intelectuais, com muita gente que está produzindo dentro do campo jurídico, né? O Marcelo Semer, o Maurício Ribeiro, a Luza Falon, o Rafael Estrano, que são pessoas que estão produzindo aí dentro da criminologia, que me auxiliaram e me instrumentalizaram muito. E, por fim, queria dizer que, um pouco diferente do Guilherme, que é meu colega psiquiatra, eu vou falar a partir de uma perspectiva que não é somente uma perspectiva da saúde. Eu acho que o que eu mais posso agregar a esse debate é o fato de eu estar podendo olhar para esse objeto a partir de perspectivas diferentes. Então, eu sou psiquiatra clínica, atualmente trabalho na clínica de álcool e drogas de alta complexidade, né, um CAPS álcool e drogas 3, que trabalha com internação, ligado ao Albert Einstein. Trabalho também na periferia de São Paulo, num lugar chamado Fundão do Grajaú, na atenção básica e instrumentalizando médicos e enfermeiros de família com esse debate. Tenho podido estar no debate político sobre o tema, como conselheira estadual em política sobre drogas, e tenho tido a oportunidade de pesquisar o tema no meu trabalho acadêmico, né, e aí especificamente nessa interface com a justiça e avaliando os impactos sanitários da forma como a gente vem tratando o tema da perspectiva jurídica. Bom, então, sem mais delongas, mas eu acho que eu não podia deixar de agradecer a tanta gente que vem contribuído para o que eu venho podido pensar. Existe um consenso possível em política sobre drogas?
Não existe um consenso único e total possível para um objeto deste tamanho. A única forma de se produzir um consenso totalizante, na minha opinião, em política sobre drogas, como vem sendo o que foi produzido aí ao longo do século XX, né, e que se consolida institucionalmente nas convenções de 61, 71 e 88 da ONU, a única forma de se produzir e que vai sendo incorporado ao direito interno, muitas vezes de forma pouco mediada, para mim, a única forma de se produzir um consenso que não leve em consideração as especificidades das substâncias, das realidades em questão, dos países e regiões em questão, é por uma combinação de obscurantismo e coerção. E é isso que a forma como nós escolhemos internacionalmente regular as questões relacionadas a essa substância, é dessa forma que a questão vem se dando, né? Esse consenso total, né, sobre lidar com a questão das drogas pela proibição do uso, produção e comércio dessas substâncias, ele vem se dando à custa de obscurantismo e à custa de emprego da força. Emprego este que tem consequências sanitárias do ponto de vista da saúde pública, e eu acho que é isso que eu tenho conseguido inovar em debater, que são onerosas do ponto de vista sanitário e também do ponto de vista econômico. Também tem custos para a ciência, né? Um grande psicofarmacologista europeu, David Nutt, ele tem mais de um artigo tratando especificamente dos atrasos à ciência que proibir determinadas substâncias acarreta, né? Então, estamos falando aí de um custo econômico muito alto e de uma demora muito grande para se ter acesso a substâncias com potencial terapêutico aventado aí, né, como a cannabis, por exemplo, que está nas farmacopeias de mais de 4.000 anos, há muito tempo, né? Então a gente também tem produzido dificuldades nesse sentido, visando um ideal político que eu acho impraticável, que é a produção de um grande consenso total em matérias de política sobre drogas. E já vou justificar a minha resposta por que eu não acho isso possível. Eu acho que tem diversos interesses no âmbito deste objeto, interesses políticos, interesses econômicos, interesses morais. Acho que essa é uma grande contribuição que o Maurício traz para esse debate. Acho que tem, assim, fundamentalmente, esses diferentes interesses políticos, eles se fundamentam em diferentes experiências relacionadas a essas substâncias. Então, pacientes, usuários terapêuticos de substâncias proscritas têm uma experiência concreta cotidiana que fundamentam as suas impressões sobre a questão, muito diferente, por exemplo, de ex-usuários problemáticos e seus familiares. Né? Os clínicos que lidam com a questão a partir das drogas, a partir de quando ela dá errado, ou seja, a partir de quando um uso recreativo se transforma em um uso problemático de substâncias, vem a questão a partir de uma janela. Né, a sociedade como um todo lida com isso a partir de outra questão e os políticos têm que lidar a partir de uma outra perspectiva, que é de gestão, que é de Estado. Né? Lembrando aqui que quando a gente faz esse recorte do uso problemático, os dados mais atuais, que incluíram estatísticas de países muito populosos, como a Índia, né, o relatório mundial sobre drogas de 2019, a gente está falando de em torno de 13% daqueles que usaram drogas em 2017 necessitaram de algum tipo de tratamento clínico. Claro que essa proporcionalidade varia conforme a droga, conforme o padrão de uso. Não estou fazendo uma leitura rasa, mas enquanto 5,5% da humanidade fez uso em 2017 de alguma substância ilícita, proscrita, cerca de 13%, 35 milhões, necessitaram de algum tipo de tratamento clínico. Né? Então, estamos falando de diferentes interesses e diferentes experiências, e eu acho que essas experiências diferentes fundamentam muito esses diferentes interesses, e a gente olha pouco para isso. Mas, mais do que isso, eu queria trazer que, quando a gente fala política sobre drogas, a gente está falando de diferentes objetos. Né? É muito diferente. É um tema guarda-chuva que guarda muita coisa diferente. Então, uma coisa é clínica.
né, quando a gente vai falar de uso problemático e de uso terapêutico, né? Outra coisa é debater economia, quando a gente vai falar de indústria farmacêutica, por exemplo, né? Então, nós vamos... As categorias são outras, né? É lobby, é produção nacional, é cultivo, regulamentação de cultivo, em que isso nos interessa, o custo de produção vezes a demanda, né? Podemos falar de uma perspectiva moral, né? Cujas mudanças são de construção de longo prazo, né? Podemos falar do mesmo objeto sob uma perspectiva militar, né? A gente tem que lembrar que a forma de regular drogas adotada ao longo da segunda metade do século XX gerou, inclusive, intervenções territoriais em países considerados como produtores, certo? Então, tem muita coisa sob o mesmo nome, né? Então, eu acho que a gente olhando para esse objeto, que é tão distinto a partir de distintas experiências, sem delimitar do que a gente está falando, não acho possível construir consenso em relação a isso, a não ser da forma como vem sendo construído ao longo do século XX, com obscurantismo e força. Não obstante, eu acho que são possíveis diversos consensos parciais e que geram valor de uso para além de combinação ou conciliação teórica. Eu acho que existem diversos consensos parciais possíveis em matérias de política sobre drogas. Eu acho que nós investimos muito pouco neles ao longo do século XX. Em parte, isso se dá por uma maior complexidade, mesmo metodológica e epistemológica. E, em parte, isso se deve à curva de aprendizado mesmo dos intelectuais públicos sobre o tema, né? Então, acho que existe um passo fundamental, que eu tenho chamado de uma sofisticação metodológica ou de uma ruptura epistemológica mesmo, para se produzir esses consensos parciais em matéria de política sobre drogas. Eu acho que essa é uma tarefa nossa, né, assim, que estamos aqui no papel de intelectuais públicos, né, em temas de drogas. Né, eu acho que, embora nenhuma política vá vir de forma ingênua, vá sair da ciência de forma ingênua, né? Nem a ciência vem da própria ciência, né? Vem também dos nossos interesses. Mas eu acho que se tem um papel específico que nós aqui podemos desempenhar nesse tema, é de qualificar metodologicamente esse debate, em termos de debate público, né? Acho que isso a gente pode fazer. Uma das coisas que eu tenho trazido é que a gente precisa sair dessa perspectiva sintética, que é política sobre drogas, para uma perspectiva mais analítica na análise desse objeto. Por exemplo, né, uso medicinal da cannabis. Já é melhor do que política de drogas, né? Assim, já restringe um pouco mais o objeto. Mas então a gente está falando de quê? De clínica, né? Para responder perguntas clínicas em uso medicinal de cannabis, a gente vai recorrer a estudos duplo cego, randomizados, caso controle, para condições específicas que vão ter resultados aí ao longo da evolução do conhecimento médico, que vão dar menos margem para opinião do que a gente fica hoje opinando sobre a questão, né? Se a gente vai debater o estresse do cuidador, por exemplo, de um doente crônico em matéria de cannabis medicinal, aí a gente vai ter que debater questões relativas à regulamentação. Isso também é uma questão sanitária, né? O estresse que os familiares de doentes crônicos usuários de cannabis medicinal lidam ao lidar com a justiça, ao lidar com a forma de regulamentação atual, ao serem incriminados, a terem, não só serem incriminados, mas a terem que se colocar ao longo do cuidado de doenças graves em questões burocráticas muito complexas e demandantes. Então, acho que isso é uma outra perspectiva. A gente vai debater do ponto de vista econômico, então a gente vai debater a indústria farmacêutica nacional, o custo de produção versus a demanda possível, o custo de importação, o custo de regulamentar um medicamento importado ou de se produzir esse medicamento nacionalmente. E podemos debater também as questões do ponto de vista moral, por que não? Né? Ele tende a ser mais polarizado, mais rígido, mas nós podemos e precisamos trazer do ponto de vista moral a questão, né? Inclusive, de um ponto de vista religioso,
a usuários religiosos de cannabis, certo? Ao mesmo tempo que existem religiões que pregam e colocam abstinência, há usuários religiosos de cannabis, e isso já vem gerando problemas, certo? Então, eu acho que a questão, né, quando a gente parte de uma perspectiva muito sintética e simplificadora para uma perspectiva mais analítica, eu acho que isso facilita o debate. Estou atenta aí no tempo. Nessa perspectiva analítica, eu queria trazer aqui rapidamente algumas questões que eu vejo que a gente pode dividir esse objeto para tratar dele de forma mais qualificada. Primeiro, é a regulamentação dos usos individuais cotidianos dessas substâncias, né? Sempre fizemos e sempre houve, né? Então, a forma como a gente regulamenta isso, a gente sempre regulou, sempre usou substâncias psicoativas, né? O não uso de substâncias psicoativas por uma sociedade é exceção histórica, tá? Isso é de sociedades que não têm vegetação, não tem com que alterar a consciência. A regulamentação não é uma exceção histórica, a gente sempre regulou esse uso de alguma forma, mas a criminalização é uma inovação, né? Ela é muito recente quando a gente compara ao tempo que a gente faz uso dessa substância e as outras formas como a gente regula. A outra coisa é a gente pensar nas formas de regulamentação social e institucional do uso dessas substâncias, né? E aí a gente está falando de questões civilizacionais, né? Então, para mim, interditar o desenvolvimento da ciência é uma questão civilizacional, a gente precisa dar conta dela, né? Então, antes mesmo de entrar em uso medicinal ou uso recreativo, a gente está atrasado com algumas coisas que estão relativamente resguardadas na forma de regulamentação atual, mas que não se operam dessa forma. Então, a gente pode usar essas substâncias para fins científicos e medicinais, mas isso se dá na prática num atraso burocrático onde a coisa não se efetiva. Esse é um exemplo. A questão sanitária, né? Então, os problemas executivos que a nossa forma de legislação gera, né? Então, aí a questão carcerária, onde a questão das drogas encarcera, crimes relacionados às drogas encarceram 62% da população carcerária feminina, 26% da masculina, lembrando que o ambiente carcerário é um ambiente onde a taxa, né, de tuberculose, o risco de adquirir tuberculose é 28 vezes maior que na população geral, e que a cadeia não é um ambiente hermeticamente fechado, né? Lembrando que o ambiente carcerário, em 2013, no Brasil, o risco de morte violenta dentro do ambiente carcerário foi 6 vezes maior que na população geral. Todas as questões de saúde materno-infantil relacionadas ao encarceramento. Além disso, do ponto de vista da segurança pública, mas também da saúde pública, para quem é uma questão fundamental, as mortes evitáveis, as mortes violentas, o Brasil matou intencionalmente, violentamente, mais do que a Síria em guerra entre 2011 e 2015. Para mim, isso é uma questão sanitária, advinda diretamente da nossa forma de regulamentação das drogas. Então, talvez esse seja o meu primeiro ponto de discordância com o Guilherme. Acho que do ponto de vista da saúde pública faz sentido, sim, uma outra forma de regulamentação das drogas. Isso não é nenhuma inovação minha, isso já está em revisões mais recentes e extensas sobre o tema. Eu tenho debatido isso no Brasil. Bom, questões clínicas eu gostaria de deixar para debater depois, no debate. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Bom, para fechar, eu acho que é isso. Assim, a contribuição que eu queria trazer é que a gente se dê, né, já deixa o convite para a mesa se a gente quiser elaborar isso do ponto de vista de um texto, de uma formulação. Eu acho que é um privilégio a gente estar numa mesa em política sobre drogas com esse tipo de composição de pessoas desejosas de olhar para o objeto na sua complexidade e olhar para a perspectiva política a partir de uma resolução de problemas concretos e não de uma defesa agitativa de interesses, né? E deixo o convite para a gente desenvolver isso. Acho que isso não está pronto, mas eu acho o que eu consigo identificar é a necessidade
de uma nova metodologia ou talvez até de uma nova epistemologia para se debater política sobre drogas no Brasil. Obrigada. Muito obrigado. Eu vou aqui ver um pouco como é que nós estamos de horário para... Tá. Eu vou fazer... Assim, você vê como o debate de consenso ele deveria seguir muito mais, né? Ele tomou acho que um rumo, e o mediador não deve ficar apagando conflitos, o mediador deve estimular bons conflitos. E acho que a questão da regulação prevaleceu, né, em relação a outros temas, como a Débora disse, a política de drogas é um guarda-chuva, questões outras, mas que eu sou um pouco obrigado a colocar os convidados para que eles também deem opiniões, aí eu vou pedir que sejam assim, bem objetivas, não são simplistas, mas sobre alguns temas que também é difícil chegar a consenso, sejam parciais. A Débora tem uma visão mais pessimista da produção de consenso, acho que o Guilherme tem uma visão mais otimista, mas ambos concordam que pelo menos consensos parciais são possíveis e até necessários. Eu acho que é evidente que no caso do Guilherme, e é por isso que eu gosto de mesa, o problema do antiproibicionismo, que é um problema também do proibicionismo, se a gente pode dividir assim, são os eventos em que as pessoas basicamente ecoam as mesmas opiniões, né? Eu estou nesse tema há 20 anos, mais ou menos, e eu me esforço muito para que isso não aconteça. Quando acontece algo diferente, é a coisa mais interessante, porque eu ficaria o dia inteiro aqui com ambos debatendo, e eu aposto que vocês também. Muitas vezes você vai em eventos que assim, é um consenso, mas é um consenso artificial, né? Porque são pessoas bastante alinhadas naquilo que acreditam. Então eu vou puxar algumas coisinhas para devolver ao Guilherme com relação à regulação e te perguntar, assim, uma coisa, porque isso, na verdade, até a Débora estava citando meus trabalhos mais antigos, tem a ver com a questão da própria presença da medicina ou da área da saúde no debate público. Eu gostei da sua divisão do ponto de vista segurança, saúde e cultura, vamos dizer assim. Não vou entrar no cultura tanto, que aí eu acho que não é só a cultura. Você colocou a cultura muito na ideia do ativismo das substâncias. Eu diria que eu vou chegar lá com o álcool, mas primeiro na saúde. Essa perspectiva da saúde, trabalhos antigos meus, ela não é um tanto quanto excludente. É possível você falar em uma perspectiva da saúde pública quando se trata de um fenômeno social? Assim, é claro que é possível, porque você vai falar como um psiquiatra, você vai falar como um profissional de saúde, mas os fenômenos sociais podem ser separados daquilo que eles são, especialmente esses que são muito complexos. É claro, eu posso falar de uma doença rara que afeta a medula. Aí realmente você pode até dizer que é essa... Mas ainda assim você podia dizer a experiência dessa doença. Mas no caso do uso de drogas, que é um fenômeno social histórico, complexo, muito enraizado, quando você separa a medicina ou a saúde, você de alguma forma não dificulta a produção do consenso? Essa é uma pergunta provocativa que eu te faço. Eu sei que você não se furta a debater as outras áreas, mas essa perspectiva. Essa é uma questão. A outra que eu te faço da cultura é pensando o álcool, que você atua tanto e você conhece mais do que eu e vê as barreiras para discutir, produzir consenso em regulação de álcool. Eu falei isso lá na Berrad, não sei se você lembra. Por que, por exemplo, há muitas divergências aqui, a gente não entrou em álcool, né, entre você e a Débora, mas provavelmente, em 80 ou 90, um chute que eu estou dando, 80 ou 90% daquilo que a gente imagina de uma boa política de regulação de álcool, vocês vão concordar, né? Talvez até 100%, mas eu garanto que, porque você tem consensos, inclusive da ONU, né, que por seu lado, no proibicionismo de outras drogas, tem aí uma coisa muito diferente, mas no caso do álcool já produziu, né, coisas muito interessantes de consenso de política ambiental e tal.
Por que é que isso avança pouco em política e produção de consenso? A resposta que normalmente eu encontro em todos os campos é uma resposta econômica. A ideia de que interesses bloqueiam esse debate. O que eu disse lá na BEAD, aí eu te pergunto, porque aí você fala do cultural como um ativismo, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar na cannabis, o que seria essa perspectiva cultural seriam os ativistas da cannabis, aqueles usuários que vêm para a cena pública. Acho que isso, no melhor exemplo, a Marcha da Maconha, né? Que é a maior manifestação perene que nós temos popular no país, né? A não ser que você considere a marcha LGBT, a parada LGBT, tirando isso, que não as pessoas vêm a público e se colocam, sim, então há um ativismo, mas o número de consumidores de maconha é muito maior que vão à marcha. Então as pessoas estão ali brigando por uma certa existência cultural. No caso do álcool, isso também é verdade. Por que é tão difícil que, por exemplo, a plataforma, a BEAD, a Abrande, a BEAD, ou qualquer outra, produzam um consenso na política de álcool? Não seria porque culturalmente não se mexe com o álcool, para além de ativismos? Ou seja, um bebedor, eu não sou um ativista do álcool, me tira no debate. Eu estou em casa, tomando a cerveja, tomando um uísque, mas se o ministro disser que eu não vou poder beber em tal lugar, que eu vou pagar mais pelo meu álcool, que eu não vou assistir mais a propaganda do álcool durante o futebol, eu não preciso ser ativista para brecar isso politicamente. Você está entendendo onde eu quero chegar. Por isso que cultura, e aí isso volta para a cannabis. Você fez uma provocação, que é a gente não discute regulação. Eu concordo com você. Eu não concordo só da ideia da proteção da saúde. A gente discute muito proteção de saúde. Talvez a gente precise afinar, porque talvez você tenha uma visão, assim, os modelos regulatórios discutidos. A gente está olhando o Uruguai, olhando os Estados Unidos, olhando. A gente que eu digo, estou falando do campo antiproibicionista. A apresentação de um projeto de lei realmente não tem. Mas a discussão de quais modelos tem, inclusive, na Platô. Na Platô anterior tem lá diretrizes para redução de danos em cannabis. Mas é que aí, culturalmente, nós temos questões no Brasil que a gente não pode desprezar. Há uma questão racial, que a gente não falou aqui, pesadíssima no Brasil com relação à maconha. Há uma questão de obscurantismo científico. Por exemplo, a maconha foi proscrita pela ONU antes da gente saber o princípio ativo dela. A gente não conhecia, ela foi proscrita antes disso. Há questões, como é que eu vou dizer, de estamento médico. Lembra quando eu e o Guilherme participávamos também de uma iniciativa dele no CREMESP sobre drogas? E numa das discussões sobre o uso medicinal, que estava muito interessante, alguém levantou, não fui eu, alguém levantou e falou assim, poxa, mas vocês são muito criteriosos para... você disse qual seria a regulação exigida para um novo medicamento, e alguém disse, e a homeopatia está lá por quê? Né? Eu gosto de puxar a homeopatia porque ela revela, para além da controvérsia, quer dizer, ela revela, aí não tem o risco, né? Aí a provocação é claro, açúcar não produz risco, mas a eficácia não está medida, mas você tem um estamento que faz com que o CFM reconheça uma especialidade médica homeopática, e que isso agora está sendo questionado em nível mundial. Não quero que a gente discuta homeopatia, mas por que maconha tem tanta resistência e homeopatia não tem? É aí que eu acho que as perspectivas de saúde, segurança e cultura se cruzam. Então é um pouco essa perspectiva, essas coisas que eu coloco. E aí eu já pergunto para a Débora, mas eu quero que você, se você puder dar opinião também, porque a gente não entrou em um tema que é muito caro para esse número. A gente falou muito da maconha, é verdade. A gente acabou discutindo muito. A maconha tem 2 artigos que tratam disso, mas a questão bastante polêmica da clínica do uso problemático. Primeira coisa que eu falo para uma questão também provocativa para você, a gente precisa tomar cuidado, e isso acho que o Guilherme levantou aqui. Uso problemático de uma substância, ele não necessariamente se dá na dependência, né? O Valentim Gentil, de quem eu discordo em muita coisa, mas ele diz, já falou, não, bebê, então, tem isso, mas ele diz uma coisa que
que faz um sentido assim, na experiência clínica dele. Ele diz, olha, eu não estou preocupado com dependentes de maconha. Tratar a dependência de maconha na clínica não é tão difícil, é possível, é melhor do que tratar até outras dependências. Mas eu estou preocupado com os efeitos do uso intensivo adverso que vão ser de médio e longo prazo. Então, a minha questão é assim, precisamos, de alguma forma, olhar isso com cuidado, e aí coloco uma questão que também acho que me sinto na obrigação, porque me preocupa. Do mesmo jeito que a gente tem que discutir o uso medicinal, a separação entre uso medicinal e não medicinal, ela continua sendo relevante. Eu acho que o Guilherme tem razão quando ela é um pouco esquecida. Por quê? Uma opinião muito pessoal, e eu sei que muita gente no campo vai discordar, mas eu vejo isso na minha experiência. Quer dizer, a ideia de que algo é remédio, né, é até um efeito colateral do proibicionismo, inclusive. Porque você diz algo é bom ou algo é ruim. Então, o álcool foi permitido, ele é bom. Você pode vender no mercado, isso não vai trazer tantos problemas, né? E o tabaco já deveria ter nos ensinado algo nesse ponto, né? Mas só que no caso do uso medicinal, você tem o uso positivo, e como isso vai ter, qual vão ser as consequências disso do ponto de vista epidemiológico? Sabendo que o principal dano consensual aí, vamos tentar, assim, em termos de evidência da maconha, é o uso intenso juvenil, né? Então essa é uma pergunta. E aí a última, que eu também já estendo ao Guilherme, se ele quiser opinar sobre isso, que a gente não tratou, falou sobre maconha, é a questão clínica que está presente aqui, que é a questão da internação, vamos dizer, do uso problemático. Eu sei que é ruim, né? Eu propus um debate sobre consenso, ele está super rico e não dá para tratar isso de maneira simplista, mas eu queria que vocês dessem algumas opiniões sobre isso, porque vocês são psiquiatras, e acho que as pessoas que estão assistindo querem depois até discutir isso também, e talvez perguntem sobre isso. A minha pergunta é, na minha concepção, há uma visão que há uma perspectiva proposital de dicotomizar o que seria o tratamento ambulatorial ou de redução de danos, ou um tratamento fora de ambiente restrito, e nesse ambiente restrito pregando a abstinência como se houvesse uma incompatibilidade absoluta entre ambos. Eu queria que vocês dissessem um pouco sobre isso, falassem sobre se isso é de fato, se há algum consenso de que a abstinência em termos institucionalizada numa internação, ela se opõe, ou se é ou não, e que vocês pudessem discutir a ideia, que eu acho que é uma das que, sem entrar na discussão se pode ou não pode, mas do acolhimento social, que é o termo que tem sido usado, criticado no artigo aqui, da Mirna, da Pilar e da Marise, como sendo, no caso delas, elas acham que a ideia de que as comunidades terapêuticas, por exemplo, não fazem internação, mas fazem um acolhimento social, apartando esses usuários problemáticos, isso é uma prática manicomial na opinião delas. Queria que vocês pensassem na experiência de vocês a ideia de um acolhimento social que fica nesse limite ambíguo entre terapêutica e um acolhimento social mais diverso, né? É curioso porque você falou da religião, o Santo Daime faz isso sob algumas perspectivas. Você tem várias formas de acolhimento social das pessoas, cultural, como quer dizer, que é um pouco o que as comunidades dizem fazer também. Elas falam, não, a gente não é exatamente uma clínica, a gente está ali para pensar o uso de drogas como ato moral e como... Então, eu queria a opinião de vocês. Eu sei que é difícil não ser simplista, não quero que vocês opinem sobre a comunidade terapêutica, mas é sobre essa ideia de acolhimento frente a terapêutica. Tá? Já tem aí coisa pra caramba, vocês têm a função de fazer isso em 10 minutos. Não, é a coisa da regulação. Não, a regulação sobre a perspectiva da saúde. Se ela não é um tanto quanto excludente, quando você tira a saúde, então a ideia de que para a saúde o melhor é ela não ter um cenário onde você tivesse livre acesso. Bom,
isso valeria para carros, valeria até para prática sexual. De repente a gente faz só inseminação, não tem risco de ter ISTs. Estou exagerando para que você entenda o meu argumento. Então, assim, o uso de drogas é um fenômeno social. Então, regulando o Estado ou não, haverá formas de regulação. Então, eu queria que você discutisse um pouco essa perspectiva da saúde, que para ela o melhor é que não. Então, eu entendo a ideia que o dano de qualquer droga seja melhor não usar. Isso é uma coisa. Agora, pela perspectiva da saúde, você não ter nenhuma regulação, ou seja, que o uso não exista, é como você... Bom, mas aí você não quer que exista um monte de coisas que são complexas e que são positivas, negativas, que fazem parte da experiência humana. Essa seria a primeira, e que deriva para aquela coisa do álcool, da resistência cultural, a gente discutiu o álcool. Se eu for errando demais no que você perguntou, você vai corrigindo. Não. A sociedade dá mandatos para as pessoas, ela treina algumas pessoas para enxergar a realidade a partir de várias perspectivas. Essa é uma sociedade complexa, é uma sociedade em que tem vários olhares que são simultâneos e irreconciliáveis. Senão a gente é um pouco que o Antônio Emílio dizia do Brasil no começo do século XX, um fazendão. A gente já não é um fazendão. Evidentemente que a saúde é participante disso, mas o que eu prego é que, ficticiamente, você depure qual é a ideia da saúde, para que o país possa decidir o quanto ele está disposto a colocar a saúde em risco. Isso é, se me permitirem, uma grande redução de danos sociológicos. Assim, essa é a estratégia. Ó. Se a gente quer fazer saúde protegida, sim, teria que melhorar a proteção sexual, teria que incluir melhor a questão do aborto, teria que regular melhor os benzodiazepínicos, um monte de coisa aí que, embora regule, não funciona direito. Mas, em tese, uma perspectiva de saúde tem que se apresentar de uma maneira purificada. Tem. Sim, em tese tem. Como a segurança pública, eu vou fazer um modelo no qual segurança pública signifique polícia pacificada. Assim, é um modelo de pensamento que até tentou se implementar, deu certo um tempo, depois não deu. Do ponto de vista de saúde, a população tem direito de saber que risco ela está tomando. Nunca vai acontecer uma saúde total, porque isso é sonho de regimes fascistas. Se falava, Cuba levou adiante uma ideia de saúde ao máximo possível, compulsória e obrigatória. Se falava da limpeza e pacificação, agora eu estava em Portugal, da época do regime salazarista. Então, são ideias que está crescendo, aliás. Exatamente. Uma ideia de purificação é perigosa. No entanto, mais perigoso no Brasil atual é a gente não saber qual o risco que corre. Então, num debate como esse, eu acho que quem é da área de saúde tem que mostrar qual é o ideal. E não defender. Mostrar qual é o ideal. O ideal é ninguém usar, não vai acontecer. E não é uma besteira isso daí. Mas, por exemplo, a gente saber que quanto mais alguém acha que qualquer substância seja bom, ele tem mais chance de usar e mais coloca em risco a si ou aos outros. Isso é fundamental. Que leva à questão do álcool. A grande questão do álcool e ativismo é que a gente tem um ativismo de álcool há muito tempo invisível e transparente na sociedade. A marcha da maconha é de brincadeira perto dos Skull Beats. Então, é a mesma lógica. São forças que querem mostrar que isso funciona e que serva bem para algo, sem mostrar qual é o preço disso, com exceção do beba com moderação que tem nas propagandas. Gente, eu não sei o que quer dizer beba com moderação. Talvez eu queira no meu epitáfio, viveu, trabalhou e bebeu com moderação. É uma coisa que serve para colocar em túmulo, em epitáfio, em laje mortuária. E ninguém sabe o que quer dizer isso. Isso é marketing da indústria. A indústria tem direito de fazer marketing? Todo mundo tem direito numa sociedade livre. Mas tem que saber que já existe, na verdade, o ativismo de álcool disseminado. É um ativismo incorporado, que você só percebe quando você sai da situação da própria sociedade e fala, olha, eu estou aqui pensando como alguém que faz ativismo de álcool.
A questão da maconha, o grande problema da maconha é que ela tem que vencer um estigma para ser aceito, e aí hipercorrige. E aí, ao vencer um estigma, ela tem que dizer que ela serve para mais coisas, inclusive para tratar das pessoas. O coração do problema é esse. É a hora que fala. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Pergunta no Colorado, para quem faz saúde pública, quantos médicos de fato prescrevem. Eu tenho o número, 100. 2018. Não, depois. Assim, maconha medicinal pode no Colorado? Pode, num regime de regulação bem fechado. Você não compra cannabis medicinal na loja em que você compra a que você vai fumar. Não existe isso. Uma regulação de botar carteira. Uma regulação que funciona como mais forte até da que funcionava do álcool. Não quero entrar nem no nível se tem mais batida de carro ou não. Essas discussões são apressadas. Existe um modelo de regulação que separa estritamente os dois. A hora que você vai ver, essa é uma coisa que o Brasil não discute. Quem prescreve é a vasta minoria dos médicos, sem o apoio das entidades médicas. Todas as entidades médicas do mundo são conservadoras. Todas. Todas as entidades médicas do mundo são bárbaras. Não é assim. Quer dizer, a população precisa saber que você pode pensar em substância medicinal e deve, mas não dá para fazer a marcha do ópio. A marcha do ópio, pode inventar, não tem nada a ver com um anestésico que você usa, um remédio para dor. A cultura está misturando os dois. E eu entendo por quê. Porque também o cara está acostumado que se ele fuma uma maconha, mudou, mas ele acende um baseado, ele apanha. Está tentando reagir a esse tipo de coisa que vem lá de trás. E essa dificuldade do ajuste. Por isso que eu estou sempre disponível para conversar e a gente tentar algo. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer o que aconteceu agora, esse fim de semana. Não dá para fazer. Agora, não dá para misturar a reabilitação social da maconha com o descuido dos riscos que estão contidos nela. A gente não está conseguindo de separar esse discurso. Os discursos são em bloco ainda. Em bloco ainda. Por isso que eu acho que a resistência atual, resistência a discutir álcool, eu acho que a resistência a discutir álcool ganha força com os interesses da grande indústria, mas só ganha força. Aí é uma coisa muito que a sociedade serve à indústria, ou que tem sempre uma hipótese paranoica que tem a Ambev da por trás. Isso é besteira. É porque existe sim uma vitória cultural da interpretação de que se pode beber a qualquer momento. Então já existe esse ativismo. E, num certo grau, isso vulnerabiliza novos ativismos na população brasileira. Com relação a outras substâncias. O que eu prego é, vamos discutir como proteger. A proteção é essa. E aí vamos costurando o que vai dar para fazer ou não. Não tem trabalho fácil aí. Não tem trabalho fácil aí. E, num país com a história brasileira, o risco é andar para trás, né? Vamos discutir mais. Já deu. Da internação. Ok. Eu sou médico. Eu trato de pessoas. E eu não consigo conceber nenhuma lógica de tratamento que exclua a ideia de abstinência e de redução de danos. Eu acho que não tem um paciente em que eu não faça redução de danos. Uma técnica melhor ou pior. E acho que também não tem nenhum paciente que, em certa hora, eu falo, vamos fazer essa abstinência aí, senão a gente não segura. Se fosse fazer a conta no meu dia a dia, eu faço mais redução de danos do que abstinência e estou sempre achando que estou perdendo. Já que eu citei o Churchill, tratar pessoas com abuso de drogas é ir caminhando de fracasso em fracasso, mantendo a disposição. É mais ou menos isso. É sempre um trabalho. Nós, por um motivo histórico, caímos num racha entre os que defendem a redução de danos, que às vezes abusam em algumas situações, e os que defendem a abstinência, que às vezes abusam em algumas situações. E agora, os que defendem a abstinência ganharam no voto o direito de se manifestar e mexeram na lei. Eu acho que os dois têm que funcionar. CT, como entra CT aí? CT é uma iniciativa do Brasil grande, profundo.
CT é uma iniciativa dos valores culturais do país. Eu acho que ir contra a comunidade terapêutica é inútil, como é inútil contra a Marcha da Maconha. Então, valores de grupos. A grande questão, no meu modo de pensar, é exigir da gestão governamental uma regulação de verdade disso, que faça com que CT sirva ao propósito de CT, e não sirva como cárcere privado, não sirva como doutrinação religiosa, não sirva como subjugação do indivíduo. Então, colocar a CT em algum lugar, eu não vejo problema em ser feito, não. Com provavelmente com doutrinação, com pregação religiosa. Mas você tenta discutir com eles valores morais. É isso que eu estou um pouco tentando dizer. Qual o limite entre acolher moralmente e tratar terapeuticamente? Você consegue, assim, para a gente? É uma dúvida que realmente eu tenho por não atuar na clínica. Então, já que estou me permitindo respostas complexas, só. Dependência química, se a gente olhar ela barata, uma publicação que eu fiz no livro do GCE com a Vanessa também, dependência química é, no limite, uma vulnerabilidade a se integrar no coletivo. Essa integração no coletivo se dá, na realidade, por um reforço dos valores que estão dados na cultura. Eu quero dizer, quando eu trato meu paciente, eu empurro ele para dentro do valor ao qual ele já pertence. Não dá para escapar disso. Não dá para escapar disso. Senão bate e volta, a pessoa mesmo não acredita naquilo. Então, o que eu acho que CT dá certo religiosa no Brasil porque existe difundido essa cultura. Agora, a gente tem que se cuidar porque nós somos um Estado laico. E eu acho que o Brasil atualmente está enflertado com algumas fronteiras com as quais eu jamais vou concordar. Jamais vou concordar. Eu, em si, só para acabar, eu sei que estourou. Eu não acho que isso seja manicomialização. Manicomialização, eu não gosto da palavra, e a resposta seria cumprida do porquê não gosto. Mas manicomialização é justamente excluir de uma certa cultura. O que CTs fazem é incluir numa cultura. Bota o cara para fazer alguma coisa, bota o cara para fazer uma função, dá uma pertinência sociológica para ele. Para o bem ou para o mal, é um fenômeno de reintegração social feito por uma cultura. E é pano para manga, mas muito boa, perfeito. Agora vamos lá. Bom, vamos lá então. Vou me ater aqui principalmente às questões da clínica, já agradecendo a fala do Guilherme, que introduziu ótimas coisas aqui por mim. A gente, por mais dissenso que tenhamos, eu e o Guilherme somos adeptos da descrição do fenômeno antes da sua interpretação, então a gente tem uma convergência metodológica aí. Gostamos da fenomenologia. E também temos o fato de lidarmos com problemas reais e complexos no nosso cotidiano de trabalho. Eu acho que isso nos aproxima necessariamente nas nossas respostas. Bom, clínica AD, clínica em álcool e outras drogas. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa colocar é que são clínicas. É muito distinta uma clínica em álcool e drogas num consultório privado, com todos os recursos e falta de recursos, porque um lugar tem ou não tem alguns recursos, que isso implica de uma clínica álcool e drogas em cena aberta de uso, por exemplo. São clínicas absolutamente diferentes, com especificidades muito claras, e que a gente discute também num guarda-chuva de clínica AD, que eu não sei se ele serve à produção de valor de uso. Bom, a clínica de álcool e drogas é substância específica, não dá para a gente falar numa clínica AD geral, sem tratar. Na clínica em álcool é muito distinta de clínica em cannabis, e é muito distinta de clínica em cocaína inalada. Até cocaína inalada e crack tem um padrão um pouco distinto um do outro, assim, na forma de expressão do fenômeno.
e nas vulnerabilidades que, em geral, os seus usuários estão incluídos. Então, essa é a minha primeira ressalva. Clínicas AD são coisas muito distintas. Vou dar um exemplo concreto disso. Eu fiz uma opção realmente por só fazer clínica pública. Não faço, fechei consultório privado. Fazer álcool e drogas num sistema público de saúde no Brasil hoje do ponto de vista medicamentoso, que é uma parte restrita do tratamento, né, que não é tudo, só se ter medicamentos cujas evidências são muito limitadas ou até negativas na literatura. Tá? Então, por exemplo, então, o Guilherme pode usar naltrexona no consultório dele. Né? Eu estou lidando com uma população para quem eu não posso prescrever e que não tem condição de comprar. Né? Existe toda uma polêmica em torno do disulfiram, por exemplo, né? O antietanol e seus efeitos punitivos do ponto de vista comportamental. Disulfiram custa R$8. E tem algum nível de evidência. Tá, o disulfiram é um medicamento conhecido também como antietanol. Né? Ele tem um efeito de inibir o metabolismo do álcool e acumular acetaldeído, que é o metabólito que causa sintomas físicos desconfortáveis. Então, a gente dá essa medicação para que o uso de álcool traga desconfortos físicos e isso, do ponto de vista comportamental, se ajuste, né, dentro do fenômeno do comportamento compulsivo. Também tem algum efeito sobre fissura, também tem efeito sobre dependência de cocaína. Tá? Sem esse efeito punitivo do comportamental, não está associado a efeitos ruins ao uso, como está no álcool. Bom, outro medicamento que a gente tem, por exemplo, é topiramato, né, que tem evidência. Não tem. E é muito mais caro que disulfiram, por exemplo. Né? Então, que clínica que a gente está fazendo? Né? Que tipo de recurso a gente tem para operar na realidade com essa clínica? E que tipo de busca, do ponto de vista político-sanitário, a gente tem feito para ter esses recursos dentro do sistema público, certo? Porque senão vai todo mundo escapar para algum lugar, inclusive as comunidades terapêuticas, historicamente no Brasil, vêm no espaço deixado pelo Estado em clínica AD. Quando existem necessidades concretas, não existe espaço vazio. Essas necessidades vão ser resolvidas de alguma forma. Eu acho que a clínica AD, por definição, é heterodoxa e exige uma multiplicidade de estratégias e uma flexibilidade clínica que é inerente ao fato de estar lidando com um problema concreto que não é estático. Tá? O nível de motivação de um paciente para o tratamento, a forma como ele está em cada momento do uso, recaído, abstinente, motivado, empregado, desempregado, casado, descasado, recém-divorciado, né? Vindo de uma perda familiar, isso varia muito ao longo do tratamento de uma condição que tende a se prolongar no tempo. Né? Então, eu não vejo sentido nenhum em se pensar numa polemização teórica a priori entre redução de danos e abstinência. Assim, para mim, isso não faz sentido para quem lida com um problema real nenhum. E mais, assim, aproveitar que eu sou a jovem da mesa, eu duvido que o Laranjeira faça esse tipo de clínica, que ele mande alguém embora do consultório dele porque a pessoa não está motivada a ficar abstinente. Acho que nem quem defende isso do ponto de vista do discurso, da política, ou faz no dia a dia, porque é impossível fazer. Assim, essa é a minha experiência como clínica. É impossível fazer uma clínica em álcool e drogas pautada por apriorismo teórico. Então, acho que é um espaço da heterodoxia por excelência. Então, não tem nada que eu não faça ou não tenha feito a priori em clínica álcool e drogas. Tá? Bom, então, entrando aí, comunidades terapêuticas e acolhimento social. Já mandei paciente para a comunidade terapêutica, encaminhei, numa perspectiva de redução de danos. Qual era a clínica concreta? Um jovem psicótico em situação de uso, batendo na mãe, psicotizando e sendo ameaçado pelo crime de morte. Ah, chama a polícia. Não pode entrar a polícia. Qual é a melhor coisa que você faz em termos de redução de uso para esse jovem que psicotiza em uso de drogas, que está sendo ameaçado de morte por bater na mãe e que outra instituição não pode resolver?
tira do território algum tempo. Pronto. Isso resolve. Então, pode ser que nas condições extremas e com contextos clínicos muito graves com que a gente lida no cotidiano, esse tipo de estratégia seja necessário? Sim. Você tem problema com isso? Não. Não posso ter, senão eu não resolvo meu problema real. E ele é muito real no meu cotidiano. Bom, se a gente pensar que em clínica AD a motivação para o tratamento é um dos fatores prognósticos fundamentais, né, essa inserção num ambiente cultural, qualquer que seja, acolhedor, ou para que o paciente está motivado? Ele está motivado para abstinência? Ele está motivado para permanecer num ambiente protegido? Ele já tentou ficar abstinente de outras formas e não conseguiu? Qual que é a realidade concreta? Né? Eu acho que sou contra CT a priori, sou contra mandar todo mundo para CT, sou contra abstinência a priori, sou contra a priori clínicos, né? Acho que não cabe. Mas acho que a comunidade terapêutica e o acolhimento social, principalmente pensando no fator motivação como um fator prognóstico em clínica AD, onde os recursos médicos, medicalizantes e psicofarmacológicos são muito restritos, acho que isso tem valor. Né? Acho que a gente pode pensar nessa categoria com menos repulsa e mais interesse. Né? Não tenho uma opinião formada, inclusive como categoria acolhimento social, não tinha pensado a partir dela, mas é uma categoria que me desperta mais interesse que repulsa. Bom, uso médico e recreativo, acho uma distinção fundamental. Tudo o que eu estou falando aqui até agora é da gente sair do sintético para o analítico. Acho fundamental discernir o uso médico e recreativo ao debater questões de drogas. A minha pesquisa empírica me deu um bom motivo para isso, que é o proibicionismo arrefece diante do uso médico. Quando você conversa, mesmo dentro do judiciário, com as pessoas mais conservadoras, mais punitivistas, mais radicalizadas no sentido da punição, da criminalização, quando se fala em uso médico, eu tive uma resposta maravilhosa. Olha, esse risco nós já corremos com outras coisas. Né? Correr risco para solucionar um problema que pode ser solucionado, a gente sempre correu. Por que nós não vamos correr com o uso médico? Né? Então, para mim, esse é um ponto fundamental. Não que a gente tenha que medicalizar a discussão em política sobre drogas, esse não é o meu ponto. Mas a especificidade do uso médico arrefece resistências culturais e institucionais muito grandes e que interditam o debate de forma significativa hoje. Então, eu acho, estou completamente de acordo. Qual era a outra pergunta? Acho que não deu, né? Por fim, nesses 30 segundos que me restam, eu queria entrar um pouco na questão do álcool. Né? Eu acho que a questão da indústria alcooleira e a forma como isso é operado no cotidiano da nossa sociabilidade é muito danosa do ponto de vista da clínica, né, do ponto de vista do uso problemático de álcool, e a gente dá muito pouca atenção a essas questões de indústria ao debater álcool. Né? Por exemplo, vou citar a fabricação de bebidas doces feitas para introduzir ao mercado do álcool pessoas que não têm paladar para o gosto amargo de destilados ou mesmo da cerveja. Né? Na literatura e nos Estados Unidos se debate isso sob o nome de álcool pops, né? Que é isso, Smirnoff Ice, os rosinha, os verdinhos, né, docinhos, né, para introduzir mulheres e jovens no mercado do álcool. Então, existe um ativismo, né, acho que o ativismo no caso do álcool é institucional, industrial, em níveis muito estratégicos, né, lobby, vamos dar nome isso. Obrigada. Então, é isso, né? O ativismo do álcool é lobby. E ele é um lobby muito perigoso, né? Em termos de riscos a terceiros, especialmente do uso de drogas, o álcool é o campeão. Né? Assim, estudos já replicados, um nível de evidência mais restrito, mas mostram isso. Então, a gente tem que estar atentos a essa questão também. Assim, acho fundamental trazer para o debate. Obrigado, Débora. Vou passar rapidamente, peço até desculpas, acho que a gente passou porque quem está acostumado a debate sobre drogas, eu acho que isso aqui é bem raro. Então eu
apertei ambos, porque eu acho que são momentos raros que a gente tem de colocar discordâncias num patamar assim tão tranquilo. E claro, mas é muito difícil porque são temas muito amplos e isso também dificulta. Então, passo para vocês. Se tiver mais de um, a gente pode juntar, porque são agora 5 para meio-dia, dá para a gente estender um pouquinho do horário, só um pouco. Por favor, uma de vocês. Posso? Tá. Bom dia, sou Vanessa, sou mestrando em Sociologia pelo IESP da UERJ. Gostei muito do debate, acho que houve muito mais convergências, né, no final das contas. E eu ia fazer uma pergunta mais específica sobre as políticas para crack, especificamente, que tem a ver com o meu problema de pesquisa. Mas como, né, gostei de algumas questões que foram colocadas, gostei especificamente dessa provocação que o Guilherme fez no final, sobre não considerar que as CTs sejam manicômios, porque existe aí uma dimensão de inclusão que não haveria nos manicômios per se, digamos assim. Queria saber se a gente pode entrar um pouco mais nessa questão, o que a Débora e o Maurício acham sobre isso. Obrigada. Colocar então juntar a questão da Vanessa para a Débora e para o Guilherme, a política aprovada, aí não é nem a política, né? A nova legislação, houve uma mudança na legislação sobre drogas que trouxe basicamente nos mesmos termos para a lei de drogas o que estava na lei de saúde mental para internação involuntária, que é outro tema complicado em política de drogas, que talvez seja mais complicado do que a divisão abstinência e redução de danos. Queria que vocês, aproveitando então a questão da Vanessa, porque, em princípio, parte das CTs não trabalha sem internação voluntária, mas parte sim trabalha e defende isso. Inclusive, há uma associação de comunidades terapêuticas que fazem internação involuntária. Então, eu queria que vocês, se pudessem, na resposta, Vanessa, também discutisse essa questão, porque, inclusive, quando a gente vai para a prática, na nossa pesquisa sobre de braços abertos, né, que você falou do crack, as pessoas, os usuários lá da Cracolândia, eles não sabem distinguir ao certo o que é uma comunidade e o que é uma clínica. Assim, eles sabem o que é o CAPS. O CAPS é bem definido, né? Assim, tem mais clareza assim, não é nem o CAPS, o PRATS, né? São aqueles recursos que estão mais claros. Agora, quando eles saem, né? A ideia do sair, então comunidade e clínica se mistura. E aí tem a ver com a questão da voluntariedade ou não. Considerando que na lei tem uma diferença, que é muito complicada. Ela permite que agentes públicos recomendem a internação involuntária, que será referendada por um médico, coisa que não tem na lei de saúde mental. Essa é a única que pelo menos alguém me corrija se estiver errado, a única diferença é igualzinha, internação involuntária, compulsória, mas tem essa possibilidade do agente público dizer para o médico, olha, essa pessoa não tem condições. Então, o papel de promotor aí seria de um agente público de assistência social, enfermeiro, qualquer um que seja, qualquer agente público. Então, Débora. A pergunta da Vanessa é manicomialização, né? E você... sim, achei excelente a discussão. Internação compulsória. Né? Bom, vamos lá. Partindo de novo, então, quando eu falo de temas clínicos, eu estou falando de como quem vivencia isso a partir da clínica mesmo. Né? Eu acho que, embora talvez seja mais confortável do ponto de vista político para um campo progressista, chamar regimes de tratamento fechado, ambientes protegidos de manicomialização, isso me deixa muito confortável com um certo campo dentro da saúde mental. Né? Eu acho que isso é impreciso e eu acho que isso tem efeitos negativos sobre a própria clínica. Tá?
qualquer um que faz clínica consegue reconhecer a necessidade eventual extrema de um ambiente fechado. Tá? Sem que a necessidade concreta, partindo do que você está lidando na vida real, assim, né? Por vulnerabilidades sociais, por falta de estrutura familiar, por dificuldade, às vezes, financeira de ir e voltar do tratamento, ou mesmo por uma desorganização muito grave do comportamento mesmo. Assim, eu, às vezes, tenho pacientes que estão errantes, né, que você vê na casa dele, o cara está comendo rato com fezes. Né, essa alimentação dele. Durante o dia ele sai, come lixo, se expõe a todo tipo de risco, e não tem ninguém para cuidar. Então, eu vou falar diante de alguém responsável, como alguém responsável por dar um andamento, um encaminhamento para essa situação, o ambiente fechado é manicomializar? Né? Assim, o que eu faço? Eu indico uma internação e preparo a alta. Tá? Porque manicomializar é cronificar uma condição de tratamento em ambiente fechado. Né? E eu acho que isso a gente não pode fazer, porque não existe nada também do ponto de vista da clínica que exija ambiente fechado em longo prazo. Nem esquizofrenia. Né? Assim, que vai cursar com agudizações, né? Que às vezes vão necessitar disso, mas que no curso de longo prazo não está assim o tempo inteiro. Né? Eu estou aqui tentando pensar em alguma coisa que necessite de uma contenção institucional em longo prazo. Pode ser que exista, tá? Assim, mas não são as condições com que a gente mais lida no cotidiano. Inclusive, 90% das condições psiquiátricas a gente pode resolver numa unidade básica. Né? Outros 9% vão demandar um nível secundário de assistência, 1% vai demandar esse tipo de abordagem. Então, eu gosto de citar o professor Bertolotti, que traz sempre esse dado. Né? A gente fica discutindo a casa pelo telhado. Né? Assim, eu trabalho matriciando médicos de família, enfermeiros de família em casos de saúde mental. E as pessoas têm dificuldade de lidar ainda com depressão e ansiedade, né, que podem chegar a ser mais de 30% da demanda de manutenção básica. Então, assim, esse debate da manicomialização está muito lá em cima, ele epidemiologicamente é muito restrito, e se a gente levar ele para o campo da política, e assim, eu sou uma pessoa que está na vida política, eu não me isento disso, mas eu acho que quando a gente está lidando com solução de problemas concretos, não serve trazer ideologia nessa hora, porque não resolve. Né? Então, um apego a priori ao não ambiente fechado é uma coisa que eu só vejo causar prejuízo na clínica. E eu não acho que é porque é ambiente fechado ou não é. Eu acho que o contrário traria o mesmo dano. É porque é apriorismo e isso não resolve. Sobre internação compulsória, tem evidências recentes, né, de que isso não está associado a ganhos clínicos, né, um artigo bem recente. Acho que por isso, né, assim, não se justifica, tem todo um debate sobre autonomia, né, sobre a ingerência do Estado, sobre a autonomia dos indivíduos, e, enfim, a gente poderia estender isso filosófica e politicamente muito mais. Mas, até por me colocar na política, né, a minha pós-graduação, meu trabalho acadêmico é em política, planejamento e gestão, né, e por entender que as pessoas ressoam com a política à medida que ela resolve seus problemas concretos, eu parto do princípio do que resolve. Né? Para mim, assim, o que tem mostrado é que não resolve, então acho que não justifica a gente defender isso no momento. Esse assunto de internação voluntária e involuntária dá muito trabalho para responder e gera sempre muito polêmica. A ideia de manicômio, vou tentar misturar as duas respostas. A ideia de manicômio nasce de uma teoria naturalista no século XIX. A gente não pode esquecer que o manicômio, no Brasil sobretudo, era uma ação progressista. O manicômio Dom Pedro, lá, Pedro II no Rio, é feito no coração da cidade. A periferia, não. O Juqueri aqui, procura vídeo do Juqueri. O Juqueri foi lançado com orgulho pela política de então. Eram ações que entendiam naturalisticamente que tinham determinismo natural / sociológico, ou seja, a pessoa é o meio no qual ela brota. É o Curtiço da Luiz de Azevedo, a Luiz Azevedo, é o Émile Zola. Esse naturalismo, a visão de mundo determinista do século XIX, deu
progressivamente os manicômios. No Brasil é um pouco diferente, porque tudo é diferente no Brasil, mas deu isso. Do outro lado disso, a gente tem, da metade do século XX para cá, um determinismo cerebral, cerebralismo, que fala que dependência química é doença do cérebro, que foi uma aposta do NAIDA americano dos anos 90, datada historicamente. Aliás, cadê a denúncia disso? Aguarde a BNP. E, portanto, nos dois, o indivíduo que decide, ele está ou suplantado pela determinação da natureza /social, ou ele está suplantado por uma lesão cerebral, um impedimento que vem subhistoricamente, impessoalmente antes dele. Mas tem um outro problema. E esse problema é algo que agrava, sobretudo, os nossos cidadãos aviltados por séculos de escravidão. É a ideia de um eu espiritual muito sofisticado, refinado, independente de tudo e que decide livremente. Isso é bonito para nós aqui, de manhã na segunda-feira. O cara ou a cara que está na Cracolândia e que as opções existenciais são o suicídio, a prostituição, o tiro na cabeça ou ser assassinada, esse eu livre, com cara de século XIX, nobre, barão, que decide livremente e delibera sobre sua própria existência, gente, isso não funciona no dia a dia. Quem trata as pessoas sabe que o campo de deliberação de quem está usando droga restringe muito. Quando não está tomado por paranoia, para todo lado em que você vai, gente querendo, barulho aparecendo. Então, é do dia a dia da clínica se pensar a noção de internação involuntária. Internação involuntária não significa a supressão do sujeito livre. Significa permitir que nasça um sujeito livre que é enraizado no contexto. Ou seja, se não mexer no contexto, se não entender o contexto, não tem sujeito livre. E muitas vezes a internação involuntária deveria servir para proteger o sujeito livre. Nisso eu sou muito fenomenal. Essa ideia que a gente trabalha de sujeito livre, onde está isso? Aqui, desses caras que estão aqui com risco de morrer, usando droga o dia inteiro, tem alguém livre aí? O problema, esse outro problema que o campo progressista precisa pensar, assim, que se você abandona isso, e tudo que é involuntário significa higienização, você vai dar chance para que quem quer fazer higienização se justifique. Que é o que acontece. Assim, se a gente bane qualquer ideia de involuntário, a sociedade vai, por motivos higienizadores, solicitar uma coisa dessa. Porque ela não vai ler o indivíduo sofrendo, ela vai ler o indivíduo atrapalhando ela. Por isso, com regulação do Estado, função médica, função de Ministério Público, se funciona ou não, é outra questão. Deixar a gente morrendo na rua também não funciona. A solução que existe é a sociedade daqueles que estão envolvidos no contexto da pessoa que está sofrendo ali, poder pensar temporária e transitoriamente, sob fiscalização e responsabilização, se essa pessoa deve sair de seu ambiente ou não. Eu, como princípio, não vejo problema em internação involuntária. Só que a faixa que existe entre a internação involuntária se tornar num jeito de colocar alguém da sociedade longe para não atrapalhar é pequena. A gente não pode se recusar a ver essa diferença. Assim como a diferença entre alguém ficar algum tempo fora do ambiente, porque senão ele não vai conseguir cumprir o seu destino como pessoa, é diferente de alguém ficar para fora do ambiente para sempre. Que foi o que foi acontecendo com os manicômios brasileiros ao longo do século XX. Eles foram ficando equipamentos de interesse privado, financiados, isso tem cara de século XXI agora, financiados com dinheiro público para tratar a gente com péssima categoria de tratamento. É isso que bate nas portas brasileiras para confinar a gente. Isso aconteceu nos anos 70, isso bate nas portas dos anos 80, quando isso tenta ser desfeito por uma frente progressista. Se isso está acontecendo agora, com o financiamento exuberante das comunidades terapêuticas, eu não sei. Mas essa função é urgente nossa de ficar sabendo se isso está acontecendo ou não.
Se colocar historicamente, essas coisas que a gente está discutindo aqui, todas elas são muito defensáveis. É muito defensável a internação involuntária para quem sofre, muito defensável. Agora, eu não posso acreditar que a sociedade não tenha gente qualificada em comitês para avaliar o que faz bem e o que faz mal para alguém. Não posso acreditar que a sociedade inteira, toda, queira toda. Uma parte eu acho que quer. Dá até para fazer mais ou menos a conta na sociedade em percentual. Mas eu acho que a massa brasileira não é a favor desse tipo de coisa. Não acho que seja a favor. Eu acho que tem como fazer esse tipo de mecanismo. E aí eu termino falando o que a Débora disse. Jogar a discussão muito para o manicômio é jogar a discussão para um cantinho daqueles que estão sofrendo e não olhar que a massa das pessoas está sofrendo em outra dimensão, em outros lugares. Está sofrendo na rua, na comunidade, na casa dele, na violência que sofre estupro, por exemplo, dentro de casa e das famílias. Essa capilaridade é muito mais importante como direito de cidadania e direito à saúde do que discutir, em princípio, se tudo aquilo que deixa alguém internado um tempo é manicômio. A gente precisa, pelo menos, fingir que dá para fazer um debate enriquecido. Bom, acho que tentamos fingir. Não sei se tentamos, acho que foi um debate enriquecido. Acho que esse tema mereceria, vários temas que a gente tratou aqui mereceriam debates específicos, e eu sinto muita falta desses debates. Se tem uma coisa que eu milito ultimamente, para que esse tipo de debate, em que contraponto seja possível, aconteça sobre cada um dos temas. Hoje, infelizmente, ficou genérico no sentido de política de drogas, então a gente vai do uso medicinal de cannabis à internação involuntária, ou a manicomialização, enfim, né, a internação, são coisas muito diferentes, né, que estão na área de política de drogas, mas são muito diferentes. Valeria a pena, espero que o Guilherme e a Débora possam voltar para discutir. Acho que eu mesmo, nesse papel de mediador, é difícil, já, né, fiquei aqui pensando em discutir essa questão da liberdade. Hoje nós estamos numa fase, você tem razão, é assustadora, né, onde você pode defender a liberdade atacando, né? Convido vocês a verem a resposta do secretário de comunicação da presidência à Folha de São Paulo, que foi publicada na Folha de São Paulo, né, onde é uma defesa da liberdade de imprensa, mas não de qualquer imprensa, né, da boa imprensa. Por isso que, às vezes, se tem um ganho aí do liberalismo, né, é uma certa universalização abstrata de liberdade, que, se não existe na prática, garante algumas coisas, porque você sempre pode colocar conteúdos positivos. Mas essa é uma outra discussão. Eu estou lembrando que uma vez, num debate na Europa, um chinês falando das comunidades terapêuticas chinesas, e aí, no debate, eu perguntei para ele se havia avaliação dos resultados. E aí ela, não, a gente faz. Porque ela estava muito preocupada com direitos humanos, em mostrar que a China tinha adequado suas comunidades terapêuticas para o usuário de drogas a padrões mínimos de direitos humanos. E ela disse, claro que é avaliação, né? Quando a pessoa sai da comunidade, a gente pergunta se ela está bem, se ela está melhor agora, né? E essa era a avaliação, e é um conteúdo cultural, e nesse caso não religioso, até porque a China faz a contenção de pessoas religiosas, no caso, ao contrário do que muitas vezes a gente vê no Ocidente, que a contenção por isso que os conteúdos, às vezes a ideia da liberdade como um prisma, para que a gente olhe aí, vai agregando, mas foi muito interessante. Acho que aqui produzimos consenso com relação à clínica heterodoxa e como só atrapalha o debate você dizer que, a priori, não vou considerar a ausência, a internação, a saída. A Vanessa deve conhecer, e todos aqui, comunidades terapêuticas servem muito, isso aparece nos dados que a gente tem, servem muito ao propósito de proteção. Muito. Tem muita gente pedida de morte e que, quando vai conversar com pesquisadores, diz assim, não, eu estou aqui, na verdade, porque eu estou pedido de morte lá na minha quebrada. E é o único lugar, aí pode ser o Estado ou não, o Estado que vai acolher as pessoas, não tem outro. Então ela some no mundo. Então as coisas são bastante complexas. Produzimos consensos parciais, mas muito interessantes. Quero agradecer muito ao Guilherme,
muito a Débora, muito ao IBCCRIM, que não só cedia a plataforma já há 5 anos agora, né? 2019, já vamos para 5 anos de Plataforma Brasileira de Política de Drogas, sediada aqui no IBCCRIM. Agradecer a toda a equipe do IBCCRIM que possibilitou esse debate, agradecer a vocês que vieram pessoalmente aqui no final de ano, que não é fácil, agradecer quem estava em casa, quem veio pessoalmente vai ganhar a sua platô como forma de reconhecimento, de reforço positivo, né? Vai ter um birrevorismo aqui para ver como é bom assistir debates pessoalmente. Obrigada a todas vocês e obrigado aqui aos meus 2 colegas e amigos.